E aí, gente, tudo bem? Hoje a gente vai fazer a correção do PET avaliativo do segundo ano, né? O último PET aí para vocês. E depois desse PET também tem aquela avaliação pessoal que vocês vão fazer. Mas enquanto isso, a gente vai fazer as questões. Não são muitas questões. E a maioria delas também são voltadas para o Enem, né? Então, muito importante aí a gente estar corrigindo para vocês terem noção, né, de como essas questões são e tudo mais. Então, vamos lá. Então, a primeira questão aqui tem um poema, né, do Vinícius de Moraes, Os Bichinhos e o Homem. Arca de Noé, Toquinho e Vinícius de Moraes, Nossa Irmã Mosca, é feia e tosca, enquanto que o mosquito é mais bonito. Nosso irmão besouro, que é feito de couro, mal sabe voar. Nossa irmã barata, bichinha mais chata, é prima da borboleta, que é uma careta. Nosso irmão grilo, que vive dando estrilo, só pra chatear. E aí a questão tá pedindo o seguinte: o poema acima sugere a existência de relações de afinidade entre os animais citados e nós, seres humanos. Respeitando a liberdade poética dos autores, a unidade taxonômica que expressa a afinidade existente entre nós e estes animais é, ou seja, ele deu um poema, né, falando sobre os animais, comparando esses animais com a gente. Ele quer saber a unidade taxonômica que expressa essa afinidade, ou seja, a unidade taxonômica em comum entre nós e esses animais, né? Então, a única unidade taxonômica possível que a gente pode classificar nesse caso seria a letra B, né? O reino. Os animais, seja a borboleta, o besouro, o grilo, que ele cita no poema, e a gente, todos nós pertencemos ao reino animal, né? Então, essa é a única semelhança existente entre a gente e esses animais. Então, seria a letra B, que é o barato dessa questão. Questão 2, pessoal. Suponha que uma doença desconhecida esteja dizimando o rebanho bovino de uma cidade e alguns veterinários tenham conseguido isolar o agente causador da doença, verificando que se trata de um ser unicelular e procarionte. Para combater a doença, os veterinários devem administrar os bovinos contaminados. Aí as seguintes alternativas, pessoal. Letra A, vacinas. Letra B, antivirais. C, fungicidas. D, vermífugos. Ou E, antibióticos. Qual a alternativa seria correta? A alternativa correta é a alternativa E, antibióticos. No caso, o agente etiológico descrito no texto trata de uma bactéria, né? Por isso que é usado antibiótico que combatem as bactérias. E os antibióticos são medicamentos especializados em interromper o metabolismo bacteriano. E a bactéria trata-se de um ser unicelular e procarionte. Assim, o uso de antibióticos se faz de bom tamanho para curar os animais acometidos. 3. O uso prolongado de lentes de contato, sobretudo durante a noite, aliado a condições precárias de higiene, representam fatores de risco para o aparecimento de uma infecção denominada ceratite microbiana, que causa ulceração inflamatória na córnea. Para interromper o processo da doença, é necessário tratamento antibiótico. De modo geral, os fatores de risco provocam a diminuição da oxigenação corneana e determinam mudanças no seu metabolismo de um estado aeróbico para anaeróbico. Como decorrência, observa-se a diminuição no número e na velocidade de mitoses do epitélio, o que predispõe ao aparecimento de defeitos epiteliais e à invasão bacteriana. A instalação das bactérias e o avanço do processo infeccioso na córnea estão relacionadas a algumas características desses micro-organismos, tais como... Bom, então nessa questão o Enem ele deu um problema, né, que é uma infecção na córnea, um processo de desgaste dessa córnea, que é a ceratite, e aí ele está querendo saber
a gente quais são as características das bactérias, já que ele deu que são as bactérias que causam essa infecção, que se encaixam nesse caso, né? Então é muito importante no Enem a leitura da questão e a interpretação do que se pede, né? Que aí a gente consegue resolver tranquilamente a questão. Então, na letra a grande capacidade de adaptação, considerando as constantes mudanças no ambiente em que se reproduzem e o processo aeróbico como a melhor opção desses micro-organismos para a obtenção de energia. Bom, só da gente ler o texto, a gente já vê que essa questão ela não se encaixa, né? Primeiro, pela questão do uso do metabolismo aeróbico como uma opção para a obtenção de energia desses micro-organismos, né? O texto ele deixa claro que esse processo ele causa uma falta de oxigenação no local, levando à morte do epitélio. Então, a falta de oxigênio é um metabolismo anaeróbico. Não que esse seja o único metabolismo desses micro-organismos, mas é uma opção para que eles se reproduzam, né? Então, a letra A já não pode ser considerada. A grande capacidade de sofrer mutações, aumentando a probabilidade de aparecimento de formas resistentes e o processo anaeróbico da fermentação como a principal via de obtenção de energia. Bom, essa grande capacidade, primeiro, de sofrer mutações, ela é uma característica mais comumente encontrada nos vírus do que nas bactérias, né? O DNA de um vírus é um DNA muito instável, então é um DNA que está muito propenso a sofrer mudanças o tempo todo, né? E o DNA das bactérias, ele também tem essa capacidade de mutações, porém ela não é tão evidente assim. E também não se encaixa no caso do texto. A gente sempre tem que comparar a resposta de uma questão com aquilo que o texto nos apresenta. Então, se o texto não citou nenhuma dica, nenhuma pista sobre mutações, sobre mudança do DNA, do material genético, também não vai ser essa questão, né? E ali ele ainda destaca que o processo anaeróbico da fermentação é a principal via de obtenção de energia. E isso também não está certo, né? Como eu falei, é uma opção, mas não é a única opção. Letra C, então, né? A diversidade morfológica entre as bactérias, aumentando a variedade de tipos de agentes infecciosos e a heterotrófica, como forma de esses micro-organismos obterem matéria-prima e energia. Essa diversidade morfológica também não é uma coisa assim central das bactérias, né? Isso significa que são bactérias diferentes, né? De formas diferentes. Então não é um aspecto central do problema, né? Letra D. O alto poder de reprodução, isso sim é uma coisa importante, aumentando a variabilidade genética dos milhares de indivíduos e a nutrição heterotrófica como a única forma de obtenção de matéria-prima e energia desses micro-organismos. Aí já pecou na questão, né? O alto poder de reprodução é sim uma característica importante que o texto deixa claro, né? Porém, essa questão do aumento da variabilidade genética desses indivíduos é que é uma coisa que não é principal né, nesse caso, tá? Dessa infecção, né? O que é principal, sim, é o aumento da reprodução desses indivíduos, porém a variabilidade genética não é uma questão central desse problema da ceratite, tá? E a letra E, o alto poder de reprodução, de novo, né? Originando milhares de descendentes geneticamente idênticos entre si, e a diversidade metabólica, considerando processos aeróbicos e anaeróbicos para a obtenção de energia. Então, essa é a questão mais adequada, né? Então, as bactérias, elas têm tanto processos que utilizam oxigênio, quanto os processos que não utilizam, né? Que caracteriza essa diversidade metabólica, e, ao mesmo tempo, ela gera indivíduos geneticamente idênticos, por meio da sua reprodução, que é uma reprodução muito intensa, gerando infecção. Tá? Então, fica aí a letra E nessa questão, que é bem interpretativa também. Questão 4, pessoal. O mapa mostra a área de ocorrência da malária no mundo.
Aí tem um mapa, né, aí na imagem que vocês podem ver, e com a legenda, áreas onde ocorre a transmissão de malária, uma área mais escura, uma área mais cinza, área com risco limitado, e área branca, sem malária. Então, baseado nesse mapa, tem a seguinte questão, pessoal. Considerando sua distribuição na América do Sul, a malária pode ser classificada como: letra A, endemia, pois se concentra em uma área geográfica restrita desse continente. Letra B, peste, já que ocorre nas regiões mais quentes do continente. C, epidemia, já que ocorre na maior parte do continente. D, surto, pois apresenta ocorrência em áreas pequenas. E E, pandemia, pois ocorre em todo o continente. A alternativa correta é a alternativa A, pessoal, endemia, pois se concentra em uma área geográfica desse continente. A endemia, buscando o significado dela, é uma doença localizada em um espaço limitado, denominado faixa endêmica. Isso quer dizer o quê? Que endemia é uma doença que se manifesta apenas em uma determinada região, de causa local, não atingindo nem se espalhando para outras comunidades. Então, se ocorre, por exemplo, só em Alfenas, é só em Alfenas que vai ocorrer. Não ocorrendo em outras cidades ou em outros países, é só naquele local, no caso. Já a epidemia não pode ser, porque é uma doença infecciosa transmissível que ocorre em uma comunidade ou região e pode se espalhar rapidamente entre as pessoas de outras regiões, originando um surto epidêmico. Então, a letra C já pode eliminar, que não é. Quando a epidemia atinge várias proporções, passamos a dizer que está ocorrendo uma pandemia, ou seja, que pode se espalhar por um ou mais continentes ou por todo o mundo, causando inúmeras mortes ou destruindo cidades e regiões inteiras. No caso, a letra E também não se enquadra na questão, né, que é a pandemia, no caso que nós estamos vivendo com o coronavírus. Então, a questão revela a área geográfica restrita da malária, doença endêmica. A malária é endêmica na América do Sul, por estar restrita a apenas uma região do país, com o número de casos constantes ao longo do ano. Então, a letra correta é a letra A, endemia. Gente, então não tem como ser, né? Como o Hélio falou, a resposta certa é a letra A, e não tem como ser peste ou surto também. A peste, na verdade, ela não ocorre em regiões mais quentes, né? Como tá falando aí, a peste, a gente logo associa a peste bubônica, né? Que é uma doença aí, uma doença provocada por uma bactéria que chama Bacillus pestis, né? Então não tem como ser a letra B. A D também não, porque surto acontece o quê? Tem uma doença, aí essa doença, ela é comum, né, numa cidade, numa região, e de um momento para outro acontece um aumento de pacientes que apresentam essa doença. Então, um surto é quando dá essa mudança aí de quantidade de casos, né, de um dia para o outro, de um momento para outro, tá bom? Agora, número 5, né? O uso de protozoários ciliados como indicadores da qualidade de água tem vantagens em relação ao uso de outros organismos. A alta sensibilidade desses organismos às mudanças que ocorrem no ambiente está aliada a seu curto tempo de geração. Isso permite gerar uma resposta mais rápida sobre a contaminação do ambiente. De acordo com Bill, os principais fatores reguladores das populações de ciliados são a qualidade e quantidade de alimento, habitats disponíveis, temperatura, predação, sendo o recurso alimentar provavelmente o fator mais importante. Nesse sentido, estudos têm evidenciado um acréscimo na abundância de ciliados de acordo com a intensidade de poluição orgânica que se reflete no incremento da densidade bacteriana. Sobre os protozoários ciliados bioindicadores de qualidade de água, é correto afirmar. Então, letra A. Os protozoários ciliados podem ser representados pelas amebas de água doce. Bom, gente, essa questão está errada, tá?
A letra A, então, falando sobre as amebas elas não são protozoários, né? Amebas de água doce. Esses protozoários ciliados, na verdade, eles são bem pequenos, né? Então, é uma população bem sensível à mudança do ambiente, mas não são representados por esse grupo de amebas. Letra B. O aumento da quantidade de nutrientes na água gera uma resposta com o acréscimo na abundância de protozoário, indicando níveis de poluição. Bom, essa questão é uma questão que muita gente acredita que marcaria no Enem, né? Porque quando a gente lê o texto, ele meio que induz você a marcar essa questão, porém ela está errada, né? Quando esses nutrientes eles aumentam na água, a resposta imediata é um aumento na quantidade de bactérias, né? Que ele deixa lá no final do texto. Ó. Então, se reflete no incremento da densidade bacteriana, né? Então, uma questão bem, assim, perigosa de se marcar, porém, ela não é uma questão correta, tá? Quando esses nutrientes que se refere é a própria matéria orgânica, né? Os resíduos de esgoto, enfim, que são jogados nos rios e a gente verificar um aumento da quantidade de bactérias, né? Então, vamos lembrar da pergunta. Sobre os protozoários ciliados de qualidade da água, é correto afirmar, né? Então, vamos procurar a resposta. Então, os protozoários são seres autotróficos, fotossintetizantes. A presença de esgoto aumenta a produção primária desses seres. Não, gente, os protozoários, eles não são autotróficos, eles são heterótrofos, né? São seres que não produzem o próprio alimento, mas eles consomem outra fonte alimentar, como é o caso do texto ali, que ele está falando dos resíduos orgânicos, né? Letra D. O curto tempo de geração dos ciliados deve-se à reprodução sexuada, denominada de bipartição. Na verdade, não, né? A reprodução sexuada não é bipartição. Bipartição é um tipo de reprodução assexuada, né? Então, não tem como estar certo. E a letra E, os protozoários ciliados são considerados bioindicadores devido à sua alta capacidade de reprodução. E aqui que está a nossa resposta, né? O texto ele deixa isso bem claro lá no começo. A alta sensibilidade desses organismos às mudanças que ocorrem no ambiente está aliada ao seu curto tempo de geração, né? Então, esse curto tempo de geração é justamente essa capacidade intensa de reprodução que esses protozoários ciliados possuem, né? Então, isso nos dá o gabarito E, na questão 5. Uma questão bem, assim, acredito que bem pegadinha, sabe? Seria uma questão de nível médio no Enem. Não seria tão fácil de responder. Agora a número 6. A produção de hormônios como a auxina ligada ao crescimento vegetal e sua distribuição pelo organismo são fortemente influenciadas por fatores ambientais. Diversos são os estudos que buscam compreender melhor essas influências. O experimento seguinte integra um desses assuntos. Então, aí na imagem a gente tem, né, esse suportezinho aqui embaixo, que é tipo um reloginho que vai ficar girando no sentido anti-horário, como está indicando aqui na figura. Aí a planta está nessa posição aqui horizontal, né? E aí ela vai estar recebendo luz aí em toda a sua extensão igualmente, tá vendo? Porque ela vai ficar girando e nenhum lugar vai ficar recebendo mais ou menos luz durante os dias e tudo mais, tá? Então vamos ver a questão. O fato de a planta do experimento crescer na direção horizontal, como está mostrando o desenho, e não vertical, né, que é o normal, que elas crescem para cima, em direção à luz, né, em direção ao sol, e não vertical, pode ser explicado pelo argumento de que o giro faz com que a auxina se... Então, o que vai acontecer, né? A planta vai ficar girando ali, recebendo luz igualmente, né, em toda a sua extensão. O que vai acontecer com a auxina? Lembra aí nos PETs passados, né? A auxina, ela tem fobia de luz. Então, ela vai ficar no lado oposto, né? Aonde está incidindo mais a luz naquela planta, né? A luz solar.
Aí, conforme ela vai girando, a auxina não vai se depositar só em um lado da planta, e aí fazendo com que o caule se sobreponha ao outro lado, como vocês viram nas explicações aí nos vídeos passados, né? O que vai acontecer? O crescimento dela vai acontecer uniforme por conta que essa auxina vai ser distribuída igualmente em toda a extensão da planta, tá? Aí a questão que se encaixa é a letra A, fala exatamente isso que é o que acontece, né? A auxina, como ela vai ter a fobia da luz, ela vai um momento, né? Enquanto o suporte lá vai estar girando, a auxina vai ficar na onde não está recebendo diretamente a luz, e aí vai girar e depois ela vai voltar para outra face. Então vai fazer com que toda a planta cresça de forma igual, tá? Então a resposta aí é a letra A. Então é isso, essa foi a correção do PET final, né? Então esse é o último PET do segundo ano. E caso ainda tenha restado alguma dúvida, vocês podem entrar em contato com a gente nas nossas redes sociais, né? Mandando suas perguntas pelo vídeo que a gente vai postar no YouTube. E é isso. Espero que tenha ajudado vocês. E até a próxima, até o próximo encontro. Obrigado, pessoal.